Vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu uma pausa nos ataques contra o Irã, numa tentativa de retomar as negociações para o fim do conflito. O Irã também suspendeu os disparos. O nosso editor de internacional, Diego Pavão, vai falar mais conosco sobre esse assunto. Tudo bom, Diego? Bom dia. Carol, tudo bem? Bom dia para você e para quem acompanha o Novo Dia. Pois é, um fim de semana até de relativa tranquilidade no Oriente Médio, depois de 13 noites seguidas de ataques dos Estados Unidos contra o Irã. A gente teve essa pausa nos últimos dias e também a gente não teve ataques do Irã contra bases americanas no Oriente Médio, na região do Golfo. O Irã, claro, capitalizando em cima dessa pausa, dizendo que os Estados Unidos estão enfrentando agora uma fadiga em relação à tomada de decisões e, ao mesmo tempo, a gente tem alguns indícios sobre o que pode explicar essa pausa nos ataques. No domingo, o embaixador dos Estados Unidos na ONU, o Mike Waltz, deu algumas entrevistas para aqueles tradicionais programas de domingo da imprensa americana e falou sobre essa pausa, dizendo que os Estados Unidos estariam dando uma margem, um espaço para as negociações avançarem entre Estados Unidos e o Irã. Também para os Estados Unidos, aliás, para o Irã pensar sobre essas negociações também, mas dizendo que essas conversas a vários níveis continuam, desde o nível mais alto até as conversas mais técnicas em relação ao acordo. O que nos leva a pensar muito sobre o futuro desse acordo provisório e também sobre se vai haver algum tipo de fechamento para um acordo final entre os dois países. Lembrando que em junho eles assinaram aquele acordo provisório e o relógio estaria teoricamente correndo em relação àqueles 60 dias para se chegar a um acordo final entre os dois países. Agora, tem algumas explicações, Carol, algumas razões que nos explicam, na verdade, sobre essa pausa. A primeira é que na sexta-feira a CNN apurou que houve uma reunião entre lideranças do alto escalão do governo Trump na Casa Branca, em que essa guerra foi discutida e nessa reunião 2 pessoas teriam levantado preocupações sobre a escalada dessa guerra. A primeira teria sido J.D. Vance, o vice-presidente americano, alguém que, curiosamente, nos bastidores sempre se mostrou contrário à continuidade dessa guerra, sempre citou preocupações sobre a escalada dessa guerra. E a segunda pessoa teria sido Dan Kane, que é o general do maior escalão das Forças Armadas Americanas, alguém que está ali à frente do Pentágono, um militar que teria levantado preocupações, Carol, sobre a questão de munições. E esse é um cenário que a gente já vinha falando nos últimos meses, últimas semanas, no sentido de que os Estados Unidos teriam já esgotado grande parte do seu estoque de munições para essa guerra, principalmente se a gente for pensar que é uma guerra que já completa 5 meses, com muitos ataques e ataques intensos. E o Dan Kane teria levantado 2 razões. A primeira seria a questão das munições, o esgotamento desse estoque, e a segunda sobre as mortes de civis nesse conflito. Ou seja, a gente tem ali um indicativo de que lideranças do próprio governo Trump estariam preocupadas com a continuidade dessa guerra, num cenário, claro, em que existe uma pressão interna muito grande contra o Pentágono e a própria Casa Branca para dar um final para esse conflito, considerando também que os Estados Unidos estão há poucos meses de uma eleição que vai redefinir o mandato do presidente americano. Vale destacar exatamente isso, né, Diego? Nos últimos dias o que acompanhamos é um questionamento que vem da população do Congresso americano com relação ao custo da guerra, o custo do conflito. Quando você fala dessa capacidade bélica que vai ficando cada vez mais limitada por conta da utilização das armas nesse momento disponíveis, desse armamento agora disponível para o conflito, entra também essa conta para o governo Trump num cálculo também político-eleitoral. Com certeza. E aí entra também, Carol, o cenário para aquele eleitor, por exemplo, indeciso, que olha essa guerra, vê que essa guerra acontece há 5 meses, uma guerra que teve sim morte de americanos, de soldados americanos, porque o Irã atacou bases americanas no Oriente Médio. Esse americano olha para essa guerra, uma guerra que encareceu demais o custo da gasolina para ele, ou seja, é um custo que se reflete no dia a dia dele, quando ele vai puxar ali para colocar gasolina no carro, e pensando também
que foi uma guerra que, para os americanos, para esse americano indeciso, não trouxe nada, nenhum ganho médio, nenhum ganho para o cidadão médio no dia a dia. Ou seja, tudo isso pode influenciar muito em como esse eleitor vai votar lá nas eleições de meio de mandato, que é aquela eleição que, vai lembrar, vai definir, redefinir todo o Congresso americano e uma parte do Senado, ou seja, vai determinar a governabilidade de Donald Trump pelos últimos 2 anos de mandato dele. Vamos olhar para os Estados Unidos? O presidente americano Donald Trump disse hoje em uma entrevista que está pronto para tomar uma forte ação militar no Irã, se as negociações com Teherã falharem. Mas as autoridades iranianas dizem que Trump não vai ditar o ritmo da guerra. Mais informações ao vivo, direto da Casa Branca, com a nossa Mariana Jangiacomo. Jangiacomo, o Irã sempre nega negociações, mas debaixo dos panos está negociando. Dê mais detalhes para a gente do que disse Donald Trump. Exatamente, Uribe. A gente já está acostumado, né? Agora, tantos meses de guerra, a gente já se acostumou a entender exatamente o que está por trás dessas retóricas, né? Tanto aqui dos Estados Unidos quanto do lado do Irã. A gente já se acostumou com os pronunciamentos públicos e com o que pode vir depois desses pronunciamentos. E, mais uma vez, Estados Unidos e Irã estão se contradizendo, mas o fato é que, nesse momento, a gente entrou no 3º dia seguido sem ataques entre os dois países, o que trouxe algum alívio para o mercado, com os preços do petróleo começando a cair. Agora, na parte da retórica, o clássico, Estados Unidos dizendo uma coisa e Irã negando. Donald Trump disse mais cedo em entrevista ao site Axios que se a diplomacia não der frutos, então ele vai voltar a ordenar sim ataques militares. Disse também que não vai dar muito tempo para a diplomacia. Ou as coisas vão se mover rapidamente ou não vão se mover e aí ele vai voltar para os ataques. Mais tarde, Trump falou mais uma vez, ele está falando bastante hoje, ele falou a bordo do Air Force One, estava indo para o Michigan, onde ele vai participar de uma série de eventos, vai fazer um discurso também e mais uma vez disse que está em boas negociações com o Irã, disse que acredita que está tendo boas conversas com o Irã nesse momento, que há uma boa chance de que algo vá acontecer e também voltou a ameaçar, dizendo que os Estados Unidos têm muita munição e que está numa posição muito boa, ou seja, é aquilo que Trump vem falando desde o começo dessa guerra. E do lado do Irã, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores negou que Irã e Estados Unidos estejam se falando, que negociações estejam acontecendo, diz que os Estados Unidos não podem ditar o ritmo dessa guerra. É o Irã dobrando a aposta, né? O Irã tem se descoberto numa posição mais confortável nessa guerra desde o começo do conflito. É claro que o Irã está sendo muito prejudicado, claro que sim, isso está tendo os ataques toda essa situação está tendo um efeito muito grande sobre o Irã, sim. Mas o Irã, apesar de tudo isso, tem se mostrado num perfil mais confortável para atacar inclusive o próprio Irã e não agir por meio dos grupos que atuam lá na região no Oriente Médio. O Irã descobriu essa posição de vantagem ali, inclusive com o Estreito de Hormuz, com os impactos que viu, com o que descobriu ser possível fazer com o Estreito de Hormuz, o impacto que consegue causar no mercado global. Então, quando Trump faz uma ameaça como essa, o Irã dobra a aposta. Mas fato é que está sendo sim prejudicado e por isso negociações podem sim estar acontecendo, porque o Irã não quer falar, nenhum dos lados quer demonstrar fraqueza, os dois lados querem demonstrar força, né? Querem demonstrar que não estão cedendo, mas na prática o que a gente vê é sim uma série de interesses de ambos os lados para que esse conflito pare, para que haja algum tipo de alívio. Interesses completamente diferentes, é claro, mas eles estão aí e são esses interesses que levam às negociações de bastidores, apesar dessas falas ameaçadoras de ambos os lados, Uribe e Tainá. Donald Trump declarou que os Estados Unidos estão em conversas muito amigáveis com o Irã. Mais cedo, o presidente americano diz ter interrompido os bombardeios após um pedido do regime iraniano para retomar as negociações. Mas alertou que está pronto para voltar com os ataques se um novo cessar-fogo não for alcançado. Eu converso ao vivo com a nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo. Mariana, boa noite. Mais uma vez, os Estados Unidos e Irã oferecem versões conflitantes sobre o estágio das negociações.
É isso, Márcio. Boa noite a todos. É uma dinâmica clássica, né, que já se tornou clássica nesse conflito. Donald Trump com falas que misturam otimismo e ameaça e, do outro lado, o Irã negando tudo que Donald Trump fala. E foi isso que a gente viu mais uma vez nesse começo de semana. Donald Trump, mais cedo, em entrevista ao site Axios, disse que se não houver uma solução diplomática, então vai sim retomar os ataques contra o Irã. Foi questionado sobre quanto tempo isso levaria, qual o prazo para essa solução diplomática, e disse que um prazo muito curto, que ou as coisas vão acontecer rapidamente ou não vão acontecer e ele vai voltar para a solução militar. Ao longo do dia falou sobre isso mais algumas vezes. Donald Trump foi para o Michigan participar de um evento, fazer um discurso, voltou agora há pouco para a Casa Branca e disse que está em discussões amigáveis com o Irã, que acredita que deve ter uma notícia boa em breve, que parou os ataques porque os iranianos pediram. Agora, do lado de lá, a conversa é bem diferente. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã disse que não há negociações com os Estados Unidos nesse momento e que não serão os Estados Unidos quem ditará o final dessa guerra ou os rumos dessa guerra. Ou seja, mais uma vez o Irã negando o que Donald Trump diz. Agora, o que a gente tem de concreto, Márcio? Então, tirando as falas, o que a gente está vendo ali de concreto na prática? A gente entrou no terceiro dia sem ataques entre Estados Unidos e Irã. E isso foi suficiente para trazer algum tipo de alívio para o mercado, com preços do petróleo começando a baixar por causa dessa trégua, entre aspas, né? Agora, publicamente, é claro que a gente vê essas falas com demonstrações de força de ambos os lados, de Donald Trump e do Irã, que agora se sente mais à vontade para dobrar a aposta quando Donald Trump faz esse tipo de ameaça que ele tem feito desde o começo da guerra. O Irã tem se sentido mais confortável para fazer esse tipo de ameaça também contra Donald Trump, principalmente depois de ver todos os efeitos, todos os impactos causados pela situação no Estreito de Hormuz. E do outro lado aqui, Donald Trump também, claro, numa situação complicada, com índices de aprovação baixos e com eleições no Congresso importantíssimas para ele chegando, se aproximando. E a gente vê então uma retórica que continua, mas ao menos 3 dias sem ataques entre os dois. Márcio. Muito obrigado, Mariana Jean Giacomo.